Olá, eu sou o Fox Xavier e este é o resumo da semana. A gente começa falando sobre a reunião que discutiu emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias na segunda-feira. Foi um primeiro encontro para análise das 181 emendas protocoladas pelo Poder Executivo em abril. Foram discutidos 2 capítulos com o maior número de emendas. O vereador William Siri destacou uma emenda de autoria dele que faria a transferência das responsabilidades da CEOP sobre os comerciantes ambulantes da cidade. Indo para a Secretaria de Trabalho e Renda, eu acho que seria o melhor tratamento, porque são trabalhadores. Mas a proposta foi rejeitada. A receita total para 2024 é de 44 bilhões de reais. E a cada ano que passa a gente vai melhorando o texto do próprio Executivo, é a contribuição que a Câmara dá. Também na segunda-feira, a Comissão de Combate ao Racismo fez uma reunião no Palácio Pedro Ernesto. O objetivo da reunião com o tema afroturismo é colher informações sobre os desafios e experiências no campo do afroturismo na cidade do Rio de Janeiro e também trazer um novo olhar para o turismo. É um roteiro muito importante, muito visado, que traz a verdadeira história de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro e que não pode ser jamais escondida. Na terça-feira, a Comissão Especial do Plano Diretor e mais 2 comissões do Legislativo Carioca se reuniram para discutir emendas do Poder Executivo. A relatora do Plano Diretor, vereadora Tânia Bastos, deu parecer favorável para as 172 das 212 emendas enviadas pelo Poder Executivo. Outras 14 propostas receberam subemendas e apenas 26 foram rejeitadas. Eu acho que a reunião foi muito proveitosa e acredito que o resultado também será proveitoso. Na verdade, esse foi o momento de análise das emendas do Executivo. E nós iremos votar em primeira discussão até o final do mês. Na sessão plenária de terça-feira, os vereadores começaram a analisar o projeto de lei complementar que prevê mudanças no Reviver Centro, um projeto da Prefeitura para a revitalização do centro do Rio. Na sessão plenária desta terça-feira, o Parlamento analisou vetos do Poder Executivo a projetos já aprovados na Câmara. 6 vetos foram rejeitados. Na sessão, o Legislativo Municipal começou a analisar em primeira discussão o projeto de lei complementar do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 229, de 14 de julho de 2021. A proposta atualiza o projeto Reviver Centro. Entre as alterações está a criação de incentivos específicos para Praça 15, Castelo e Cinelândia para a aplicação da operação interligada com a isenção de cobrança de contrapartida financeira nos 5 primeiros anos de vigência da lei complementar. Essa lógica do Reviver Centro traz para o centro da cidade a manutenção da situação que está hoje, ou seja, investimentos são feitos, não há construção de moradia. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira promoveu uma nova reunião na terça-feira. Na pauta, as emendas do Poder Executivo para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. A reunião extraordinária marcou o segundo dia de análises das 181 emendas apresentadas ao projeto de lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Nesta terça-feira, foram avaliados os 5 capítulos finais. A maioria das emendas foi rejeitada, principalmente as emendas que tratam da adequação financeira, aumento da capacidade de pagamento dos servidores, que dependem de estudos de viabilidade de recursos. Entre os temas, o plano de cargos e salários. PCCS, os planos de cargos e salários dos servidores, ela para ser colocada em qualquer lugar, ela precisa de uma previsão orçamentária. E qual é o impacto disso na folha? Foi sugerido que o Executivo estabeleça uma estimativa para a formulação das próximas propostas. Seriam números que comprovam a capacidade financeira da Prefeitura. Emendas semelhantes também não passaram, como reajustes de benefícios alimentares, despesa de pessoal, licença-prêmio, criação de cargos e geração de empregos. Muitos temas voltam a ser debatidos nas audiências públicas e serão encaminhados para discussão no plenário.
Na quarta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher iniciou um serviço itinerante de atendimento à população. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal do Rio disponibiliza um serviço itinerante de atendimento à população com participação de várias instituições e equipes especializadas, oferecendo atendimentos nas áreas jurídica, psicológica, de saúde, direitos humanos, combate à violência doméstica e de gênero, dentre outros. A data marca o dia da luta por uma educação não sexista e sem discriminação. Os atendimentos serão mensais e vão ocorrer de forma permanente e periódica em vários bairros da cidade. Na verdade, é para falar sobre a educação visar direitos iguais entre meninas e meninos, mulheres e homens. E acho que esse é um debate muito importante porque é um debate que fundamenta, na verdade, a nossa sociedade. A Comissão Especial de Combate ao Racismo fez um novo encontro na quarta-feira. Na pauta, o racismo na política municipal de educação. Participaram do debate servidores públicos e profissionais da educação que atuam no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, além de estudantes e assistidos. Jovens que atualmente cumprem medidas socioeducativas em meio aberto também participaram do debate. Antes de eu ter letramento racial, dentro do cárcere eu já via que as minhas companheiras tinham as mesmas cores que eu, tinham os mesmos endereços que eu e algumas delas nem endereço tinham. E aí a gente começa a entender que tudo isso faz parte do racismo. Como é que volta para a sociedade? É simples, acabou, e aí, o que é que a gente faz? Toda a sociedade deveria estar imbuída desse propósito, de ajudar esses adolescentes que estão vulnerabilizados, as crianças vulnerabilizadas. Só no município do Rio, há 14 centros especializados para acompanhar pessoas que tiveram os seus direitos violados. O trabalho se estende à família das vítimas. A partir da educação, a gente consegue ter essa chance de mobilidade social que todos os brasileiros devem ter direito. Na sessão extraordinária de quarta-feira, a Câmara Municipal aprovou, em segunda discussão, entre outros, o projeto de lei que pune com sanções administrativas quem danificar símbolos religiosos. A sessão extraordinária teve início com a discussão do projeto de lei que veda a discriminação contra crianças e adolescentes em estabelecimentos comerciais ou locais abertos ao público. Esse é um projeto de autoria do vereador David Miranda, ex-vereador dessa casa. O projeto recebeu 2 emendas e foi aprovado em segunda discussão. Outros projetos aprovados em segunda discussão foram o que trata do Registro Geral de Animais e o que tomba provisoriamente como bem de natureza imaterial de valor cultural da cidade do Rio de Janeiro, a Feira de Artesanato e Cultura da Ilha do Governador. Também aprovado em segunda discussão o que institui sanções administrativas a quem causar danos a estruturas físicas ou símbolos religiosos. O Parlamento Carioca também aprovou diversos projetos em primeira discussão, entre eles o que inclui a Praça Herculano Pena, no bairro de Cavalcante, como polo gastronômico e cultural da cidade, o que considera de interesse cultural e turístico para o município do Rio de Janeiro, o Bar da Laje, na comunidade do Vidigal, e o que cria o programa de descoberta precoce de sinais de autismo. Também aprovado o projeto de lei que declara o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel como patrimônio cultural imaterial, social e turístico, o que dá o nome do compositor Juca Chaves a um equipamento cultural no município do Rio de Janeiro e o que renomeia o Museu do Amanhã, localizado na Praça Mauá, como jornalista Glória Maria. A comissão especial que trata da violação dos direitos das mulheres realizou, também na quarta-feira, uma audiência pública para mapear denúncias e necessidades na capital. O encontro foi conduzido pela presidente da comissão, a vereadora Luciana Boatê. É uma comissão que vai estar pensando os territórios da cidade, tradicionalmente abandonados pelo poder público, como a Zona Oeste. Nós estaremos juntas caminhando e nos fortalecendo a cada dia. A partir desse primeiro encontro, na audiência pública inaugural, vai ser feito um mapeamento de denúncias e necessidades dos diferentes territórios da cidade. Alguns dados do Mapa da Mulher Carioca da edição de 2022 revelam que as mulheres representam 54%, mais da metade da população da cidade.
São mais de 3 milhões de cariocas. Em 2021, foram registradas 1.558 notificações de violência sexual contra a mulher e 1.308 notificações de estupro contra a população feminina. Segundo os números do Instituto de Segurança Pública, em 2021, pelo menos uma mulher foi morta a cada 6 dias. Muito importante esse evento para a gente debater as múltiplas violações aos direitos das mulheres, as múltiplas violências a que nós mulheres estamos submetidas. Na quinta-feira, a Frente Parlamentar em Defesa do Plano de Cargo, Carreiras e Salários promoveu um debate público. Vereadores destacaram que, ao longo dos últimos anos, diversas categorias como profissionais da educação, saúde, guarda municipal e agentes da Defesa Civil enfrentaram baixos salários e o congelamento do valor dos benefícios. Qualquer governo que não valorize o servidor público, ele está atacando diretamente o serviço que é prestado à população. A audiência pública é com este propósito, de dar voz ao servidor, já que eles não encontram eco em outros setores. No mesmo dia, a comissão especial criada para acompanhar a situação dos aeroportos do Rio de Janeiro realizou a primeira reunião. Ficou definida na reunião de instalação da Comissão de Representação para o Desenvolvimento do Aeroporto Internacional Tom Jobim e demais aeroportos da cidade a presidência de Átila Nunes, primeira vice-presidência de professor Célio Luparelli, segunda vice-presidência de Vitor Hugo e relatoria de Pedro Duarte. A comissão foi formada para avaliar o impacto na economia da cidade decorrente da perda de voos de fora do Brasil. Segundo a Firjan, o desequilíbrio na oferta de voos entre os aeroportos do Galeão e Santos Dumont causou um prejuízo de 4,5 milhões de reais ao ano para o Rio de Janeiro. O Internacional movimentou menos de 6 milhões de passageiros em 2022, mesmo tendo capacidade anual para mais de 30 milhões, enquanto o terminal do centro da cidade acumulou mais de 10 milhões de pessoas circulando, de acordo com dados do governo federal. No retorno do recesso parlamentar, a comissão deve marcar a primeira audiência pública sobre o tema. Transferências de voos começam em janeiro do ano que vem, mas já a partir de outubro haverá redução de horários para limitar o volume de passageiros no Santos Dumont, mantendo apenas viagens para São Paulo e Brasília. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira se reuniu com o presidente da Fundação Parques e Jardins na quinta-feira. Os vereadores cobraram os resultados referentes aos assuntos levantados na reunião anterior. Um deles foi o trabalho de fiscalização que a Fundação realiza nas 368 áreas adotadas na cidade, entre praças, monumentos e canteiros. Nós temos hoje 350 praças e nós estamos fazendo uma vistoria para verificar quais delas não estão sendo respondidas conforme o combinado e contrato. Aquelas que não estiverem de acordo com o combinado, nós estamos chamando o adotante para rever o contrato. E na sessão de quinta-feira, o Parlamento Carioca aprovou em primeira discussão o projeto que atualiza o programa Reviver Centro e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto recebeu 181 emendas que foram discutidas em plenário. O projeto foi aprovado com emendas em segunda discussão e segunda sessão. Na sessão, o Legislativo Municipal também deu continuidade à primeira discussão do projeto de lei complementar do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 229, de 14 de julho de 2021. O objetivo é atualizar o projeto Reviver Centro. Entre as propostas está a alteração de incentivos para a Praça 15, Castelo e Cinelândia. Não tem como se falar em Reviver Centro sem um esforço conjunto de uma série de medidas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não tem como reviver o centro da cidade se nós não mudarmos o centro da cidade propriamente dito. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Na sexta-feira, a Comissão de Educação realizou uma audiência pública para discutir a educação especial.
Na pauta, as carências do segmento da educação especial e a necessidade de garantir políticas públicas efetivas para a solução de problemas, como o déficit de profissionais e a falta de salas para atender a demanda dos alunos. Em relação ao PME, o Plano Municipal de Educação, temos na meta 4 o desafio de universalizar o atendimento educacional especializado. E quando analisamos as estratégias, a maioria delas ainda não foram efetivadas. Atualmente, a rede do município do Rio conta com 2.000 agentes de apoio à educação especial para atender cerca de 23.000 alunos. Nós estamos vivendo uma situação especial no município do Rio de Janeiro, com várias necessidades urgentes. A adequação das salas de recursos nas escolas que têm inclusão de alunos é fundamental. Muito disso passa pelos entes, governo federal, governo estadual, governo municipal, estarem mais integrados e terem mais sucesso no que diz respeito ao financiamento da educação especial. Os vereadores da Câmara Juvenil Carioca tiveram uma aula online nesta sexta-feira. A Câmara Juvenil é composta por representantes eleitos entre os alunos das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino do Rio. Desta vez o encontro foi remoto. A professora da Escola do Legislativo, Marta Silva, comandou as atividades de uma sala do Palácio Pedro Ernesto. Os 51 jovens acompanharam pela internet. Mês que vem, a Câmara Juvenil entra em recesso e na primeira semana de agosto eles participam da eleição da mesa diretora. O projeto tem a supervisão e coordenação de uma comissão formada pelos vereadores Márcio Santos, professor Célio Luparelli e Thaís Ferreira. Em dezembro, os jovens parlamentares vão apresentar propostas aos vereadores do Rio. Alguns projetos podem até virar leis municipais. Também na sexta-feira, uma audiência pública da Comissão Especial de Saúde Animal discutiu a situação da leishmaniose, que afeta os animais na cidade. Durante a audiência pública foram apresentados dados da incidência da doença no município, medidas de controle, prevenção e combate à doença. A leishmaniose visceral é transmitida através da picada da fêmea do mosquito palha e a doença atinge pessoas e animais, podendo levar à morte quando não for tratada corretamente. A vice-diretora dos laboratórios de referência da Fiocruz fez um alerta. Quando você tem o cão e você tem o vetor, é certo que isso vai passar para humanos. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a forma de prevenção, falar maciçamente. O tratamento é caro, mas nós vamos sentar com a Secretaria Municipal de Saúde cobrando para que haja verba do orçamento do município para que os animais sejam investigados, sejam testados e aqueles que forem positivados terem um medicamento que ele é muito caro. Só para você ter uma ideia, o tratamento hoje do medicamento, o custo sai a mais de R$1.000 por mês por animal. E veja quem foi homenageado pela Câmara Municipal nesta semana. Foram entregues moções de louvor e congratulações a diversos homenageados. Policiais militares, empresários e servidores públicos. A iniciativa foi do vereador Felipe Boró. São 34 anos de comércio, no mesmo bairro onde meu vereador também nasceu, que é Padre Miguel. É um ato de reconhecimento e gratidão por essas pessoas que tanto colaboram com o nosso Rio de Janeiro. A homenagem foi um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido do desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, que já foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. A medalha vem exatamente coroar todo o empenho do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, alinhado com o Tribunal Superior Eleitoral, com todos os TREs do país, no sentido de fazer valer a democracia. Essa casa se sente muito honrada, podendo estar fazendo essa homenagem ao desembargador Elton. O primeiro a ser homenageado foi o paraquedista do Exército Luiz Carlos, que no início deste ano apagou um incêndio criminoso ocorrido na estação do BRT André Rocha, na Taquara. Em seguida foi a vez do vigia noturno Renato da Silva Moraes, que também apagou um outro incêndio causado por terceiros na estação Minha Praia do BRT, no bairro de Jacarepaguá. A gente faz
porque é uma atitude de um cidadão correto. Aquilo sai dos nossos impostos. Isso, né? E as pessoas têm que ter a consciência. Mostra para as pessoas o quanto essas atitudes valem a pena e são importantes para que a gente possa continuar tendo uma cidade e possa melhorar a nossa cidade cada vez mais, para nossa família, para nossos amigos, para todo mundo que vive no Rio de Janeiro. Nascido e criado na comunidade da Vila Kennedy, iniciou no jiu-jitsu há 22 anos, sendo 15 destes ensinando jiu-jitsu aos moradores da Zona Oeste. É um trabalho que a gente faz há bastante tempo, já estou dando aula, já tem 15 anos. Aí hoje estar recebendo isso aí para mim é muito importante, é uma satisfação imensa. Outro homenageado, Jean Ellison da Silva Moraes, é instrutor e atleta de jiu-jitsu da família JM. Estou muito feliz em receber essa homenagem do vereador Wellington Dias, pois é um reconhecimento do trabalho esportivo que nós estamos desenvolvendo no bairro de Campo Grande. Acho que essas pessoas merecem muito essa homenagem por essa dedicação, por essa entrega. A iniciativa foi do vereador Jorge Felipe. Edivaldo Vieira supervisiona toda a operação da companhia. Antes de se tornar CEO, o homenageado ocupou cargos de destaque na empresa. Estou muito emocionado e feliz de poder compartilhar isso com a minha família, principalmente, porque acho que é uma história que chega até aqui. Então, para mim, é algo muito especial. Quando a Câmara presta esse tipo de homenagem, ela está reverenciando e eternizando exemplos que mereçam ser respaldados e ampliados para o crescimento de todos. Natural de Petrópolis, Thiago Gomide atualmente ocupa o cargo de presidente da Rádio Roquete Pinto. Eu acho que esse reconhecimento ele me faz mergulhar ainda mais numa cidade que eu amo, numa cidade que eu cresci, que é o Rio de Janeiro. Para mim ele já é um carioca e o nosso papel aqui é apenas reconhecer isso, botar no papel e certificar esse título para ele. O resumo da semana fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você.